Muito bem, pessoal. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a resolução da atividade proposta há 2 semanas atrás, que era para trabalhar um pouco com o conceito de função trigonométrica. Então, vocês receberam esse texto que falava sobre a formação das marés. Aqui era apresentado o chamado Tábua de Marés do dia 17 de fevereiro de 2020, da Praia de Santos. Depois, o segundo texto falava a respeito que a Anvisa iria verificar as condições sanitárias e higiênicas de um navio que deveria atracar no Porto de Santos no dia 17. E aí esse navio, de fato, ele não pôde atracar no dia 17 porque a altura da maré não era suficiente para que ele atracasse, né? Ela deveria estar acima de 0,75 metros. E aí a questão é em quais horários o navio deveria ter chegado ao Porto de Santos para poder atracar. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Opa. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Esse gráfico que está aqui, né, ele é o gráfico de uma função trigonométrica. A gente pode aproximar ele para uma função trigonométrica. A gente ainda não sabe se essa função é seno ou cosseno, tá? Os parâmetros A, B, C e D, eles é que vão modelar essa curva para uma função desse tipo, seja uma senoide ou seja uma cossenoide. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem é algumas informações de que às 3h15 a altura da maré era 1,8. Então, às 3h15, então isso é 3h15 minutos, 0,15 horas é 1/4 de hora, então isso dá 13/4 horas. Então, a gente tem o primeiro ponto que é do gráfico, que é 13/4 e 1,8. Do mesmo jeito, a gente tem as 9h15, então a gente pode falar que 9h15 são 9 horas mais 0,15 horas, que são 9 horas mais 1/4 de hora, 37/4 horas, corresponde ao ponto 37/4 e 0,4. E do mesmo jeito, o 15,15 corresponde aos 61,4 horas e 1,8. Eu até coloquei esses valores aqui no GeoGebra para a gente já ter esses pontos aqui como referência, tá? Muito bem. O próximo passo é a gente discutir o seguinte. Vamos começar a calcular os parâmetros A, B, C e D. Então, o primeiro parâmetro que eu vou começar calculando é o B, né? O B ele tem a ver com a amplitude, né? Que é essa altura da onda aqui. Para a gente calcular o valor do B, eu posso pegar sempre o valor máximo da função, tirar o valor mínimo e dividir por 2. Então, nesse caso, tem 1,8 menos 0,4, dividido por 2 vai dar o 0,7, a gente já descobriu o valor de B dessa nossa função. O valor de A, a gente pode pegar ou de um máximo e tirar, né, a amplitude, o B, ou de um mínimo e somar a amplitude. Aí a gente vai chegar no que a gente chama de linha média, tá? Que é o A. Então, eu optei aqui por pegar o valor máximo menos o B que a gente já achou no item anterior. Então, nós já temos 1,1, já achamos o valor do item A, do parâmetro A. O parâmetro C tem a ver com o período, né? Quem multiplica o x, ele interfere no período da nossa função. Então, lembra que a gente tem uma relação que o período é calculado por 2π dividido pelo módulo de C. Nesse caso, o período, a gente pega lá um ponto de um máximo até um máximo. Então, em um máximo deu 61/4, menos o outro máximo que deu 13/4. O período é de 12 horas. E aí eu posso, substituindo isso nessa relação do período, eu encontro o módulo de C, que é π/6. O fato de ser o módulo de C é porque, de fato, ele pode ser tanto π/6 quanto menos π/6. Só que, geralmente, a gente pega o valor positivo, porque se eu pegar o C como sendo menos π/6, eu tenho que fazer várias alterações aqui
no sinal da minha função aqui fora. Então, geralmente, a gente acaba usando o valor positivo. Bem, a gente ainda não escolheu, né, se a gente vai usar a função seno ou a função cosseno. Olhando o nosso gráfico aqui, ele se aproxima mais de uma função seno, porque aqui ele está quase começando aqui na parte de baixo, né, na linha média da função. Quem começa na linha média aqui é a função seno. Eu poderia também usar a função cosseno sem nenhum problema. A única coisa que alterar é o valor do meu deslocamento horizontal, que é o parâmetro D. Tá? Eu vou, inclusive, colocar agora no GeoGebra para a gente ver como é que fica essa função sem o parâmetro D ainda. Só para a gente ver como fica. Então ficaria assim, y é igual ao parâmetro A, que é 1.1, somado com o parâmetro B, que é 0.7, da função seno de π sobre 6. Então eu tenho aqui o valor de π dividido por 6. Tudo isso daqui é vezes x. Olhando aqui, parece já que está tudo certo, né? Que esses pontos estão sobre a minha função. Mas, na verdade, eles não estão. Tá? Aqui é só uma questão do zoom, né? Ó, dá para ver aqui que, de fato, esses pontos eles não estão sobre o gráfico. Por que eles não estão sobre o gráfico? Porque ainda falta eu acertar o deslocamento horizontal. Como é que você poderia chegar a essa informação sem o GeoGebra? Se você substituir aqui o x por o ponto, né, colocando 3.25, se o y der 1.8, significa que está tudo certo. Mas, de fato, nesse caso não vai dar, né, que é o que acontece, por isso que o ponto não pertence a esse gráfico que está aqui. Pois bem, então, como que a gente vai fazer para descobrir esse parâmetro D? A gente vai exatamente usar um ponto, né? Então eu tenho certeza que o ponto 13 sobre 4, 1 e 1,8 para y, ele pertence a essa função que eu chamei de f, né? Então eu vou substituir o y por 1,8 e o x por 13,4 e vou chegar na seguinte relação, que 1 é igual a seno dessa expressão. Pensando nos valores em que o seno dá 1, né, o primeiro deles é quando o x é π sobre 2. Então eu poderia falar que eu posso trocar esse 1 pelo seno de π sobre 2. E aí, ao igualar aqui as expressões do ângulo que está aqui dentro, né, do seno, e simplificando, a gente chega que o D é igual a menos 1,4. Então agora sim a gente tem a função completa que representa aquela situação da maré. Vou voltar lá no GeoGebra e vou ajustar aqui então a minha função. Então, eu vou substituir aqui nessa função o valor do parâmetro D que a gente encontrou agora. Então, observa que é π sobre 6 vezes, abre parênteses, x menos 0,25, né, que é 1/4 que a gente achou, e vou fechar parênteses. O meu gráfico ele deslocou um pouquinho para a direita. E agora sim, se a gente pode ampliar o quanto a gente quiser, esses pontos eles pertencem sim ao gráfico dessa função. Então agora nós chegamos à expressão que representa aquela situação da maré. Muito bem. Agora a gente pode voltar lá e pensar então qual era a pergunta, né? A pergunta, né, a questão do problema, ele falava o seguinte: em quais horários o navio deveria ter chegado ao Porto de Santos para poder atracar? E o que a gente quer é que ele esteja acima de 0,75. Se a gente voltar aqui para o GeoGebra, né, e traçar, por exemplo, a linha y igual a 0,75, a gente vai observar aqui em quais momentos que a maré no período de 0 até 24 horas ela estava acima do 0,75. Então ela começa aqui, né, às 0 horas do dia 17, ela começa acima, ela se mantém acima até um horário aqui que é entre 6 e 8, né, se a gente ampliar um pouquinho dá para ver que é um pouquinho depois das 7, aí ela fica abaixo e depois
das 11 ela volta a ficar acima, depois das 19 ela volta a ficar abaixo, depois das 23 e pouco ela volta a ficar acima, e aí a gente completa o ciclo que nos interessa do dia 17, então até as 24 horas. Então o nosso objetivo, né, se a gente encontrar esses pontos, a gente consegue responder a questão. Para encontrar esses pontos, a gente sabe que se eu igualar a minha função trigonométrica a 0,75, eu vou encontrar exatamente os momentos, né, os valores de x que fazem essas duas funções serem iguais, as y igual a 0,75 e a função f, que é a nossa função trigonométrica. Então o que a gente vai fazer é exatamente igualar a nossa função a 0,75. Quando a gente iguala a 0,75, subtrai aqui o vírgula 1, divide por 0,7, a gente tem que o seno dessa expressão tem que ser igual a menos meio. E aí a gente tem que lembrar em quais momentos que o seno dá menos meio. Então aqui eu tenho uma representação do site geogebra.org, né, do ciclo trigonométrico. Lembra que o seno está aqui no eixo vertical, o cosseno está no eixo horizontal. E aí eu consigo perceber aqui que o momento em que o seno é negativo é no terceiro e quarto quadrante. E aqui para o ângulo de 210 graus, né, aproximadamente aqui, o seno vai dar menos 0,5 aproximadamente, porque eu não consigo a precisão aqui com o mouse. Mas é exatamente no ângulo de 210 graus que o seno dá menos meio, ou em radianos no 7π sobre 6. Mas ele não é o único, né? Na primeira volta ele ainda vai dar menos meio aqui no 330 graus, ou em radianos no 11π sobre 6. Então o que a gente vai fazer é voltar nessa nossa expressão e começar a igualar cada caso. Então, na primeira situação, eu vou igualar esse seno, né? Vou trocar o menos meio por seno de 7π sobre 6. Quando eu igualar as expressões aqui dentro e simplificar, cortar o π, eu vou chegar que o x é 7,25, ou em horas, 7 horas e 1/4 de hora, que são 7 horas e 15 minutos. No segundo momento em que o seno dá menos meio, é quando o ângulo é 11π sobre 6. Igualando as partes aqui, então, né, os ângulos aqui dentro, eu chego que o x é 11,25 ou 11 horas e 1/4 de hora, que são 11 horas e 15 minutos. O que tem que tomar cuidado é porque a gente encontrou esses dois pontos aqui, né, a primeira intersecção e a segunda. Porém, dentro das 24 horas, eu ainda tenho mais dois pontos a considerar, né? Para encontrar esses outros dois pontos, eu posso ou pensar na segunda volta do ciclo trigonométrico, qual é o ângulo na segunda volta do ciclo trigonométrico cujo seno dá menos meio, ou eu posso também pensar no período, porque uma vez que a gente já achou o valor aqui desse ponto D, se a gente somar, né, mais o período da função, a gente vai achar o ponto F. Mesma coisa para achar o ponto G, a gente já achou o ponto E aqui. Se eu somar mais o período da função, eu acho quem é o valor de x aqui desse ponto G. Então eu vou optar por esse caminho de somar o período. A gente sabe que o período é 12, então eu vou pegar esse primeiro ponto que a gente determinou e vou somar mais 12, vou chegar no 19,25 ou às 19 horas e 15 minutos. E a partir desse outro ponto, 11,25, eu somo o período e chego às 23 horas e 15 minutos. Então agora a gente tem todas as informações para responder. O navio deveria ter chegado das 0 horas até o primeiro ponto, até as 7h15, ou das 11h15 até as 19h15, ou depois das 23h15 até a meia-noite. E aí com isso a gente consegue então dar a nossa resposta final. O navio deveria ter chegado no dia 17/2, entre as 0 horas e 7h15, ou entre as 11h15 e as 19h15, ou entre as 23h15 e as 24h.